de hoje do canal, São Paulo arranca empate em Fortaleza contra o Ceará. Então vamos falar tudo sobre esse jogo e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então perder tempo não, vambora para o vídeo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Acabou agora há pouco em Fortaleza, no Ceará. Ceará 1, São Paulo 1. São Paulo vai resistindo à falta de jogador, ao cansaço, a tudo. Fez um jogo digno, eu diria. E vamos falar muito sobre isso aqui. Quem jogou bem, quem jogou mal. Saiu o gol do Rian, entrou e fez o gol. E aí, para quem acha, não usa a base, odeia os jogadores, não sei o quê, tarará. Reveja a declaração do Rian Francisco no intervalo, depois de ter feito o gol, a quem ele falou, aquele muito obrigado e tudo mais. Mas vamos falar muito sobre o jogo aqui. São Paulo 1, Ceará 1. Parênteses, eu já tinha falado, cara, como bate esse time do Ceará, hein? Pelo amor de Deus, só porrada, cara, o tempo todo. Enfim, mais um empate. São Paulo vai lá, tá invicto no campeonato ainda, com muitos empates, é verdade, mas esse hoje era um empate, eu diria que para mim tá bom. Se alguém me dá esse empate antes de começar o jogo, eu topo imediatamente. Primeira bola, primeiro jogo. O São Paulo tá um jogo ok, com 3 minutos, primeira bola nas costas dele, gol. É duro. Eu lembrei aí, muito cara, do jogo. É engraçado, um certo momento o jogo ficou da seguinte forma, quando o Cedric entrou, né? Aliás, antes do Cedric entrar mesmo. Ficou o Ferrarese, ele fazia um papel de zagueiro e de lateral. Você não via nada, você não viu o Igor Vinícius em nenhum lugar. Ele não estava na defesa, ele não estava na... Não é? Impressionante. Você vê quem vai apoiar pela direita, era o Ferrarese, não era o Igor Vinícius. Impressionante, cara. Aliás, momento muito bom do Ferrarese também, muito né, bom. cara? É o melhor momento dele no São Paulo, né? Muito bem. Então, o Igor lembrou, Tironi, aquele jogo do ano passado no Castelão contra o Fortaleza, primeiro jogo do segundo turno, quando aos 2 minutos de primeiro tempo ele faz um pênalti estúpido no Breno Lopes, o Fortaleza faz o gol e ganha por 1-0. No mesmo estádio, sim, as mesmas circunstâncias. Cara, sério. Deixa eu responder aqui o Vitor Tanaka, porque tem gente perguntando isso. Senhores, é verdade que o Cruzeiro quer o Ferreirão e que a multa é baixa? Vai dar essa moleza mesmo? Duvido que o São Paulo possa dar uma moleza dessa, né? Não, a questão, assim, eu vi até o André Hernandes. Aliás, já que a gente tem os momentos observatórios da imprensa, muito boa a transmissão da Prime. Sim. Me deu uma certa nostalgia com o meu amigo Rom. Podia só mostrar menos torcida, né? Porque qualquer lance, a bola parava na torcida, era torcida, meia hora de torcida. Isso. Mas estou dizendo, acho que narração, comentário e reportagem, né? Sim, sim. Deu uma nostalgia nossa lá, que nós somos companheiros do Rômulo e do Rafael, né? Sim. Rafael é ótimo, né? Ótimo, é ótimo. E o André Hernan falou sobre isso no intervalo da questão do Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira tem contrato até 2028. Agora, são coisas que a diretoria do São Paulo precisa explicar. Ele tem contrato até 2028 com uma multa internacional gigante e uma multa nacional baixa, considerada baixa. E aí você fala, hoje o Palmeiras contrata e gasta mais que clubes portugueses, certo? O Cruzeiro é SAF, o Botafogo é SAF, o Bahia é SAF. Então, a questão é que a multa nacional do Lucas Ferreira é vulnerável, né? E o São Paulo precisa acertar esse negócio. É mais difícil ter um negócio nacional, né? O jogador precisa topar, tem uma série de circunstâncias, o cara tem vínculo com o São Paulo, né? Não, vínculo de formação. Tudo bem, se o cara for agora, daqui a pouco ele não pode nem jogar, né? Time, porque já faz, pouco importa, né? Porque é um jogador muito bom, pode guardar o cara para o ano que vem. Isso, mas sim, você tem razão, tem que... Então aumenta essa multa aí, faz um adendo no contrato, faz alguma coisa. Aditivo, não é isso? Não, aí é para acabar, né? Se o São Paulo perde o jogador. Porque ele é muito bom jogador, né? Ele é um jogador que tem, assim, capacidade técnica e física, né? Sim. Ele jogou na direita, que é a dele no primeiro tempo, depois foi para a esquerda quando entrou o Cedric, depois ele voltou para a direita pelo centro, o Ceará muito forte pela esquerda. Eu acho que ele foi um dos melhores, gostei bastante dele. Tô com meu amigo Raí Monteiro, meu caro JP, pra mim também vai nessa linha, não foi impecável, tem coisas a melhorar, mas é um ponto valioso fora de casa no Campeonato Brasileiro, no Castelão, até pelo que a partida foi na reta final, principalmente, né? O São Paulo sofreu fisicamente, vem sendo uma constância no campeonato, esse sofrimento físico do São Paulo, e aí a gente pode apontar alguns fatores para isso, faltam peças, são os desfalques, tem vários pontos, acho que uma coisa puxa a outra, evidentemente, né? Falta de peças e as 8 ausências que tivemos nessa partida, de 8 caras que efetivamente ajudariam esse time do São Paulo. É um São Paulo que cansou fisicamente, teve até chances,
Jogo impecável do Lucas Ferreira, no meu ponto de vista. Para mim ele é um cara que é um touro fisicamente e é o ponto alto desse São Paulo. Mais uma vez, muito bem. Pontos baixos, Luciano e Igor Vinícius, mais uma vez para mim, jogos ruins de ambos, mas é um São Paulo que sai com pontos positivos, que ia ter marcado também algo bom para confiança, para sequência, e agora vem a maratona em casa, que é o que precisava o São Paulo. Força do seu torcedor com esse time, torcer para termos voltas aí dos machucados para essas partidas. Terça tem Náutico enfim, na sexta-feira, tô até achando estranho o jogo sexta-feira. Na sexta-feira tem Fortaleza em casa, os dois jogos importantes. São Paulo que fisicamente sofre na segunda etapa e é um ponto a ser ajustado para a temporada. Cena. Nossa! 19 do São Paulo. Com 5 amarelos? 13 do Ceará. Com 2 amarelos. 1-1, um resultado fora de casa, um empate mais um. É o 5º empate do São Paulo no campeonato. São Paulo tem 8 pontos, uma vitória e 5 empates. Esse jogo dava para ser 3 pontos. Dava, né? Tá? Dava. Mas a gente tem que lembrar também que o Ceará perdeu um gol ali na cara do Guilherme, perdeu um gol na cara do Rafael. Mas o São Paulo jogou melhor que o Ceará. Com um time muito mexido. Mas um time com jogadores novos, com jogadores que há tempo não atuavam, Igor Vinícius e Bobadilha. Com o Rian Francisco, que entrou num jogo difícil. O Lucas Ferreira também, garoto. Então, com todos os desfalques, a gente pode considerar como resultado um bom resultado, um empate, mas fica esse gostinho que a gente queria mais, porque a gente viu que o São Paulo criou, principalmente no primeiro tempo, volume para fazer mais um gol. Mas o Beldia volta com mais um ponto, vai enfrentar o Fortaleza em casa. O jogo na terça-feira é o jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil. No Morumbi vai ter retornos, não sei como é que o seu Arboleda vai estar em condição, difícil, mas o Lucas Moura deve voltar. E alguns jogadores abaixo, o Igor Vinícius não aproveitou a chance que teve, o Bobadilha aproveitou, foi muito bem. A exceção desse jogo, foi não estar ligado naquela primeira bola. Isso condicionou. O São Paulo poderia ter vencido, não tivesse saído com 1-0. Porém, se tomar 1-0 fora de casa, com a torcida toda lá no estádio, é difícil você reverter. E o São Paulo foi, a partir do gol do Ceará, o São Paulo foi para cima, em nenhum momento abaixou a cabeça e criou chances para fazer. Como resultado, eu acho que está bastante aceitável. A gente queria mais, não deu. TV no Mundo. O São Paulo segue invicto no Campeonato Brasileiro, apesar de ter sofrido muito no segundo tempo para manter o resultado, muito desgastado, cansado. Conseguiu um empate depois de sair perdendo logo no início, né? Tomou um gol com menos de 5 minutos, num erro do Igor Vinícius. Jogou um bom primeiro tempo, empatou com o menino Rian Francisco, ele mesmo, né, com a sua chance de titular no Brasileiro, ele fez um gol. E no segundo tempo sofreu com cãibras, cansaço, desgaste, mas acabou segurando um ponto que acaba sendo valioso, né? O São Paulo tem empatado demais no Brasileiro, mas é um dos 3 invictos, né? Ao lado agora de Palmeiras e Flamengo, que ainda vão jogar no domingo. É um período bom do time, com a utilização de garotos, e a invencibilidade também se estende a Libertadores. Na terça-feira o São Paulo começa a jogar a Copa do Brasil, numa maratona incrível. Joga na terça Copa do Brasil, sexta Brasileirão, mas aquela pressão, aquela situação desconfortável que o clube vivia há algumas semanas, e sobretudo o técnico Zubeldia, parece ter desaparecido. O São Paulo com o time, né, desfigurado, né? Quer dizer, já tem sido assim há um bom tempo, mas ontem até demais conseguiu arrancar um empate lá em Fortaleza contra o Ceará, praticamente perdendo de 1-0, né? Pedi que o Igor Vinícius, né, foi o 12º jogador do Ceará, mal demais, como sempre, mas dessa vez muito mal. E Igor Ferrarese aqui num lançamento, não conseguiram conter o Pedro Henrique, que de cobertura fez sobre o Rafael. O Rafael ficou um pouco hesitante, poderia dizer isso, mas o cara tem salvado tanta gente que eu não vejo grande problema no Rafael nesse lance, até porque o Igor Vinícius e o Ferrarese deixaram ele vendido, né? Principalmente o Igor Vinícius, que vendeu o Ferrarese e assim por diante. E bem, o São Paulo fez um bom primeiro tempo, muito melhor que o Ceará. No finalzinho conseguiu um embate com o Rian Francisco, o cara tem estrela, com muita dificuldade contra os zagueiros fortes do Ceará, mas assim, num bom cruzamento do Ferreirinha, botou para dentro.
E no segundo tempo você desconfigura mais ainda, porque você tem que tirar jogadores por questão física, porque tem o jogo da Copa do Brasil, porque você está com um elenco curto. Então o Ferreirinha já sai do primeiro para o segundo tempo, e depois você tem o Alisson. Você vai tirando. O Rian Francisco tem câmera com menos de 15 minutos. Quer dizer, o pessoal que pede ele, né? A gente até quer ver mais ele, mas ele também não tem condições físicas ainda de atuar os 90 minutos no futebol profissional. Né? De pancada. Mas acho que de tudo, acho que trazer um ponto foi fundamental. O negócio é pontuar, inclusive com a dificuldade que tem se apresentado, né? E como sempre, acho que o grande nome, pelo menos na minha opinião, foi o Ferreirão, né? O Ferreirão, que aí tá até a notícia do André Hernan, que tem uma multa baixa pro Brasil, o Cruzeiro estaria interessado. Cara, só falta essa, né? Tu perdeu o cara para um time do Brasil, porque a multa para fora é 400 milhões, mas para dentro do Brasil é menor. E aí o Cruzeiro e outros clubes brasileiros estariam interessados. E, cara, eu acho que a gente tá colocando isso em discussão, mas é um absurdo, né? São Paulo que corra atrás para blindar esse jogador, porque se for para vender, tem que vender para fora. Foi muito bem, muito constante. É o único que não caiu o jogo inteiro. Ajuda na marcação, ajuda no ataque. E, bem, realmente uma grata revelação do São Paulo Futebol Clube. E sem contar que você teve alguns bons nomes. O Ferreirinha no primeiro tempo foi muito bem até onde jogou. O Rian Francisco também, né? Fez o gol, claro. O Sabino e o Ferrarese ok, mas o Sabino também muito bem na zaga. Então, assim, você teve bons nomes, né? E teve nomes que foram muito maus. Eu acho que o Igor Vinícius e o Luciano são os nomes da vez. Vamos ver agora, né? Terça-feira contra o Náutico, se vamos ter retornos. Tá com cara nem de uma boleta voltar, porque o Juan nem entrou. Não sei se o Lucas também volta, porque o Ferreirão, o Alves e a garotada estão dando conta. Ferreirinha também. E então, acho que o negócio agora é recuperar bem os caras o melhor possível para que eles ajudem na temporada. O que o Arnaldo e outros comentaristas têm falado de não ter time titular, eu acho que é isso aí mesmo. É uma temporada típica. Com o Super Mundial acabou jogo a cada 3 dias, então você não dá para ter aqueles 11 fixo, não. E o São Paulo encontrou boas surpresas. A questão é, você tem um déficit de 85 milhões de reais que você ainda precisa vender jogadores. Se chegar a proposta, eles serão vendidos. O Belmonte deixou claro em entrevista à Prime Video, quando perguntado, se eu não me engano foi o Mauro Naves que perguntou a ele, né? Se o São Paulo contrataria um atacante. Ele deixou claro, olha, querer a gente quer, o scout está procurando uma oportunidade de mercado, só que a gente não tem grana. E a gente tem que cumprir as regras do FDIC, que esse ano vai ser um ano difícil mesmo. Ponto. Isso muito depende de como vai terminar essa campanha, né? Esses 11 jogos que ainda restam. Para aí o São Paulo saber o que vai fazer. Mas ele entende que 2 atacantes não é o suficiente para até o fim da temporada. Eu concordo com ele. E, bem, só que não tem grana. É isso, né? Então o São Paulo vai ter que usar criatividade para trazer um atacante, que a ideia, pelo menos o que deu a entender, é um atacante só para compor elenco. É o famoso bom, bonito e barato. Então vamos ficar de olho, mas acho que foi um ponto considerável. Um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo você vê que os caras estavam mortos em campo. São Paulo morreu. O Gabriel Sá falou que é um problema. Sim, é um problema, mas é porque você tem um elenco curto, cara. Estão jogando direto. Você não tá tendo grande rotatividade, né? Então isso já era, digamos assim, pensado que poderia acontecer, mas só que aí tem uma situação por trás que é o problema financeiro do São Paulo, né? O Casares, depois de 4 anos, tomou vergonha na cara e quer arrumar casa. Se vai ser o suficiente, veremos. Se vai afetar ou não o São Paulo no sentido esportivo, né? Já está afetando, né? Mas foram lá decisões tomadas lá atrás pelo próprio Casares e por Leco e por Aidar e companhia. Mas hoje, mais do que nunca, o Casares tem grande parcela da culpa, né? Porque a dívida saiu de 400, 500 para quase 1 bilhão. Então é isso, gente. Eu acho que por mais que muita gente diga que é absurdo comemorar um ponto com o Ceará, o São Paulo do TE não é o São Paulo de hoje, né? Então a gente tem que entender o momento, tem que entender a situação. E quem também não entendeu, eu respeito, mas buscar pontuar é o que eu digo. Chegar aos 45 e tentar abocanhar alguma copinha aí, é isso.
Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações, cores, um ótimo domingo a todos e valeu!